Hi! O vídeo de hoje é uma resolução de questão do Enem. E eu espero que vocês tenham assistido o vídeo anterior sobre cognatos e falsos cognatos, porque ele vai nos ajudar bastante, tá? Vamos lá, let's go! So, guys, a questão do Enem que eu escolhi trabalhar com vocês foi essa, que é a quinta questão da prova do Enem de 2018, tá? O nome é 1984, 1984, Excerpt. Excerpt é um cognato, tá? É uma palavra que ela é escrita de maneira parecida com uma palavra em português e tem o mesmo significado. So, excerpt significa excerto em português. Excerto é um pedacinho, uma parte de um poema, um artigo, de algum texto, tá? E nesse caso aqui é um livro, um romance de George Orwell, tá? E quem foi George Orwell? Antes da gente ir para a questão, é importante que vocês saibam um pouco sobre esse livro, tá? 1984. Talvez na hora vocês não vão saber, mas eu quero passar isso para vocês aqui, porque é importante. Quanto mais a gente acumula conhecimento, quanto mais a gente presta atenção na aula de história, quanto mais a gente presta atenção na aula de português, por exemplo, de literatura, tudo isso vai nos ajudar na prova de inglês também. As provas estão cada vez mais interdisciplinares, então existem questões que vão tratar em inglês, mas que vão tratar de outras disciplinas, né? Vão tratar de assuntos que estão presentes em outras disciplinas. Então, é importante que vocês prestem atenção em todas as aulas que vocês tenham, e porque vai te ajudar na prova de inglês. Então, George Orwell, ele foi um escritor inglês, tá? Ele nasceu em 1903, lá na época que a o tataravô de vocês nasceram. No meu caso, minha bisavó e meu bisavô, lá no começo do século XX, tá? 1903. E ele morreu em 1950. Ele foi um escritor, um jornalista inglês, tá, gente? E ele escreveu um livro muito interessante, que foi esse livro, 1984. Esse livro foi publicado em 1949, tá? Um ano antes de George Orwell partir. Bem, nesse livro, não vou falar sobre o livro, mas quem sabe vocês não desperte vocês o interesse de ler, né? Bem, a partir desse livro surgiu uma expressão que vocês conhecem muito bem, tá? Big Brother. Big Brother. Não, eu não tô falando desse Big Brother, não, mas tem inspiração nesse livro, tá? Tô falando desse Big Brother aqui. Big Brother is watching you. O grande irmão está olhando para você. O livro de George Orwell, de 1984, trata-se de... ele denuncia... Ele denuncia? Ele descreve uma sociedade totalitária, tá? Então, ele descreve uma sociedade totalitária em que as pessoas são vigiadas o tempo inteiro. Sabe como no Big Brother? Nesse Big Brother aqui, as pessoas estão sendo vigiadas por câmeras o tempo inteiro, então a gente sabe o que elas estão fazendo o tempo inteiro, acompanha o dia inteiro, pronto. Nesse livro, as pessoas, tá? Nessa sociedade que ele vai descrever, elas são vigiadas o tempo inteiro, como no Big Brother, mas porque elas têm que agir de acordo com o partido, tá? Então, existe um partido que está no poder, e esse partido que está no poder, ele é um partido totalitário. Então, ele quer que todo mundo obedeça às suas regras, ajam conforme as suas leis e façam tudo aquilo que eles peçam e que pensem de acordo com o que eles preconizam. E se você não fizer isso, você sofre consequências terríveis. E para eles terem certeza de que o cidadão está cumprindo todas essas diretrizes, eles são vigiados. Então, olha que interessante, George Orwell, lá em 1949, né? Lá atrás, quando a gente não tinha as tecnologias que nós temos hoje, ele já descrevia esse Estado, esse governo que nos vigiava o tempo inteiro, mesmo dentro de nossas casas, tá? Então, é bem interessante esse livro.
Então, essa questão do Enem, ela traz um pedacinho desse livro, que depois vocês podem lê-lo em sua completude, né? Porque é um livro muito interessante, realmente. Então, Winston é o nome do personagem principal. Então, alguém pergunta para Winston, Is it your opinion, Winston, that the past has real existence? Olha que interessante. Primeiro, eu quero que vocês leiam essa primeira frase aí e me digam se vocês conhecem a palavra, se existe algum cognato, alguma palavra que é parecida com o português. Opinion, real, existence. Gente, então como eu falei para vocês, olha como essas línguas têm coisas em comum, né? E como que o inglês não é tão difícil assim. Opinião. Lembra no vídeo passado eu falei sobre as palavras que terminavam com ão em português e em inglês terminavam com ian. Então, opinião, opinion. Opinião, opinion. São escritas de maneira parecida, têm o mesmo significado. Real são escritas da mesma forma, como eu falei, aquelas palavras que terminavam com a L, né? Não todas, obviamente, algumas. Essa daí é uma delas, real, real, o que muda é a pronúncia. Existence, existência, tá? Muda um pouco, muda a pronúncia, mas a palavra tem o mesmo, praticamente, escrita da mesma forma, tem o mesmo significado. Então, opinião, tá perguntando para Winston. Is it your opinion, Winston? É sua opinião, Winston? That the past, vocês lembram, né? Present, past, passado. The past tem real existence. O passado tem uma existência real? O'Brien smiled faintly. Então, O'Brien perguntou e deu aquela risadinha. I will put it more precisely. Eu vou colocar mais precisely. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior? É importante que vocês tenham assistido o vídeo anterior. Se não assistiu, pausa e vai lá assistir. Palavras que terminam com mente em inglês geralmente vão terminar com ly e Palavras que terminam com mente em português geralmente vão terminar com ly em inglês. Então, precisamente, precisely, tá? Então, vou colocar mais precisamente para você. O O'Brien fala para o Winston. Does the past exist concretely in space? Vamos analisar essa frase aí. Does the past exist concretely in space? Eu quero que vocês me digam se tem alguma palavra que parece com português, algum cognato. Existe. Concretely. Concretely é a mesma coisa. Em português termina mente, em inglês é ly, em português concretamente, em inglês concretely, tá? Então, o passado existe concretamente no espaço, in space? Então ele está perguntando, na sua opinião, o passado tem uma real existência? O passado existe concretamente no espaço? Olha que pergunta filosófica, né? Is there somewhere or other a place, a world of solid objects where the past is still happening? Quero que vocês me digam nessa próxima frase aí se tem palavras que são cognatas do português. Bem, eu diria que sólido, objects, right? Então, objetos sólidos, where the past is still happening. Is there somewhere? Tem algum lugar ou outro lugar? Um mundo de objetos sólidos, where the past, onde o passado ainda está acontecendo, is still happening. Então, olha a pergunta dele, né? Ele está perguntando, o passado existe concretamente? Ele tem uma existência real? Ele está acontecendo ainda em algum outro mundo? E o Winston responde, no. Aí ele pergunta, then, where does the past exist, if at all? Então, onde, where, lembra da aula passada que eu falo, where is my phone? Onde está meu celular, né? Where. Then, então, where does the past exist, if at all?
onde o passado existe, se existe. Aí Winston fala, in records, it's written down. Records, você lembra de quê? De recorde, né? Recorde mundial. O recorde mundial de natação é de, enfim, fulano. Mas não é, tá? Esse é um falso cognato. E é importante, e é por isso que é importante que vocês tenham assistido o vídeo anterior, porque eu falo da importância de vocês saberem as palavras que são parecidas, e tem muitas, essas palavras que são escritas de forma parecida e que têm significados iguais e que nos ajudam na prova do Enem, mas eu falei também daquelas palavras, os falsos cognatos, que são aquelas palavras que são escritas de forma parecida, mas que na verdade têm significados bem distintos. Bem, esse é um caso. Records não significa o recorde, e sim, nesse caso, significa registro, tá? Então, onde está o passado? Em registros. In records, it is written down. Está escrito. Bem, quando você pensa no passado, eu estou perguntando para vocês, onde que está o passado? Como que você pode buscar informações sobre o passado? Nos livros de história, estão escritos, né? Em romances, em livros, nos diários da sua avó. É isso que ele fala, está escrito. In records and... em registros e, aí Winston fala, in the mind, in human memories. O que ele está falando aí? Na mente, in human memories, na memória humana. Então, são cognatos, né? Nas memórias humanas. Então, quando você conversa com seus pais, quando você conversa com seus avós, e eles contam para você como que era naquela época, então o passado está registrado ali, naquelas histórias, naquelas memórias, né? E aí O'Brien fala, in memory, na memória. Very well then. Muito bem, então. We, the party, tá? É o partido, certo? Nós, o partido, control all records. O que é control? É um cognato. Control, controlar, nós controlamos. All, todos, records, registros. Então, registro é um falso cognato, tá? Lembra, record é um falso cognato, significa registro. Então, vamos lá. We, the party, nós, o partido, controlamos todos os registros. We control all the records. And we control all memories. Então, esse membro do partido, porque o O'Brien é um membro do partido, tá? E o Winston também é, mas ele faz parte de uma resistência. Ele começa a perceber no livro, e eu estou falando para vocês, tá? Que as coisas que estão sendo contadas para ele, pelo partido, não estão batendo com as coisas que ele lembra, tá? Então ele começa a duvidar da validade, da credibilidade do partido. E é bem interessante. Então ele fala, nós, o partido, o Brian, né, que é aquele membro lá do partido, ele fala, nós, o partido, controlamos todos os registros. And we control all memories. E nós controlamos todas as memórias. Then we control the past. Então, nós controlamos o passado. Do we not? Não? Então, nós controlamos o passado, não? Então, tá. Nesse excerto existe esse diálogo em relação ao passado. O passado existe? O passado existe aonde? Em registro, em memória, mas nós, do partido, controlamos os registros e controlamos a memória. Então, nós controlamos o passado, tá? Então, vamos lá. O romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio de... Lembra que eu falei naquela outra resolução de questão? Vamos ler todas as opções, tá? Porque às vezes a gente lê a primeira, acha que é a certa, marca e deixa de ler outras, tá? Então vamos lá. Letra A. Boicote a ideais libertários.
Letra B, veto ao culto das tradições. Letra C, poder sobre memórias e registros. Letra D, censura a produções orais e escritas. Letra E, manipulação de pensamentos individuais. Olha, algumas respostas aí fazem sentido. Lembra que eu falei para vocês? Então vamos descartar as que não faz sentido nenhum. Boicote aos ideais libertários. Eu acho que a gente não tocou nessa ideia de ideais libertários nesse excerto. Então vamos descartar a letra A, tá? A letra B, veto ao culto das tradições. Veto é censura, né? Mas não. Eu não vi nada sobre culto às tradições. Vocês também não. Então vamos cortar essa letra B. Letra C, poder sobre memórias e registros. Foi tudo o que nós falamos. Lembre-se, as questões elas podem fazer sentido, mas se elas não estiverem presentes no texto, então não serão a resposta correta. No caso, a letra C está presente no texto. Vamos só dar uma olhadinha na letra D e E. Na letra D, censura produções orais e escritas. Censura produções orais e escritas, a gente viu sobre os registros escritos, mas não se falava sobre censura. A produção oral e escrita, então não é a letra D. A letra E, manipulação de pensamentos individuais. Embora o livro, o fato de o partido controlar as memórias, controlar os registros, talvez isso tenha uma influência nos pensamentos individuais, né, nesse controle, nessa manipulação, e faça total sentido essa letra E, mas não está presente no texto, tá, gente? O que está presente no texto é a letra C. Então, o romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do poder sobre memórias e registros. Então, o Estado, nesse caso, nesse excerto, ele controla a população, né, através do poder sobre memórias e registros, tá? Sobre o passado. Isso é o que a gente viu e essa é a resposta correta que está presente no texto. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, tinha bastante palavras que eram bem parecidas, os cognatos, né? Muitas palavras que são escritas de forma parecida e tem o mesmo significado e nos ajudaram a chegar à resposta correta. Essas palavras nos ajudaram a compreender o texto e responder de maneira correta. Como vocês viram, tinha um falso cognato, tá? Que é aquela palavra que é escrita de maneira parecida, mas tem significado oposto e que pode nos confundir, né, na prova. Então, como vocês viram, cognatos e falsos cognatos são importantes. Importante também leituras, prestar atenção nas outras aulas, nas aulas de literatura, português, história, geografia, todas as disciplinas. As provas do Enem, as questões do Enem, elas são bastante interdisciplinares, então é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento para que nos ajude também a responder a prova de inglês, tá, gente? Um beijo, I hope you liked it. Have a nice day. See you next time. Bye bye.